clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 93. Fala, Sidney. E aí, Felipe, tudo bom? Bom, fala, Arthur. E aí, Felipe, e aí, Sidney, prontos para mais um training camp? Então, vai começar a temporada, hein? Rapaz do céu, já essa semana já tem training camp, aí já vira pré-season, que já vira temporada, que já vira 6 meses de maluquice, cara. Parece que demora, mas vai rápido às vezes, né? Finalmente, né, cara? Finalmente. Como é que é pra vocês? Pra mim, cara, sinceramente, eu aproveito os meses sem temporada, sabia? Tipo, não é um sofrimento pra mim, assim, tal. Eu gosto porque durante a temporada eu fico tão tenso de querendo ler tudo, principalmente a gente aqui, né, de a forma que a gente entra dentro do negócio pra fazer o Patriotas. Eu aproveito esses meses mais de tranquilidade. Como que é pra vocês? Pra mim, o começo da off-season com o draft, free agency, é bem bacana, que eu gosto de acompanhar essa movimentação de jogadores, mas quando chega em meados de junho, em maio, aí eu acho um saco porque não tá acontecendo nada, o Twitter fica parado e eu gosto dessa conexão com a galera que acaba caindo um pouco na off-season, o que é o normal. Cara, já pra mim, quando não tem NFL, acaba com meus domingos, né? Porque minha NFL não se resume a ver jogo dos Patriots, né? Se termina o jogo do Patriots, eu vejo qualquer jogo que estiver passando. Tem domingo que eu sento pra ver jogo 2 da tarde e levanto meia-noite. Então, assim, sem NFL, meu domingo fica sofrível. Interessante. Eu, igual eu falei, eu gosto, cara. Eu gosto de ficar uns meses sem precisar ter jogo pra assistir. Se eu não quiser assistir nada, eu não assisto. Porque durante a temporada eu tenho que assistir o jogo, né? Então, interessante isso. Bom, antes da gente entrar aqui no programa, a gente tem que lembrar que o Tour da Yards, por falar em ver jogo, se você ainda não viu um jogo no estádio, você está bobeando, você está maluco. Se você tem tempo, você tem dinheiro, você tem que fazer isso. E o Tour 10 Yardas esse ano tá fazendo com foco aí em New England Patriots. Se você acompanha o Patriots aí, se acompanhou na off-season, você já ouviu falar disso. Mas tem muita gente voltando agora, ativando de novo a NFL aí na vida diária. Então o Tour 10 Yardas tá com foco nos Patriots. Eles vão assistir 2 jogos esse ano. Um jogo em New England e um jogo em Tampa Bay. Carolina Panthers em New England e Tampa Bay Buccaneers lá na Flórida, né, Arthur? Isso mesmo, são 2 jogos bastante interessantes. Primeiro o Carolina Panthers, que chegou ao Super Bowl há 2 anos, e também o Tampa Bay Buccaneers, um time que vem prometendo para essa temporada com um ataque muito potente. Pois é, 2 jogões aí que, como eu falei, se você tiver como, fala com o JP, eu tô colocando o link aqui no site, aqui no post do podcast no site, tudo certinho. Fala lá, manda um contato pro JP, tem mais informações como vai funcionar, o dia que sai, o dia que volta, tudo certinho. Fala com o JP, fala que viu aqui no Patriotas pra ver se ele consegue um esquemão bom pra você aí. E se você não foi ainda, vá. Se você já foi, você sabe o que eu tô falando, não precisa nem falar que você quer ir de novo. Mas se você não foi ainda, vá, que vale muito a pena. E o Tour 10 Jardas já faz 4, 5 anos que eles estão indo, tudo certinho. O JP faz um esquema lá, ele vai junto. O JP é a bíblia de futebol americano, então dá pra bater papo bem legal com ele durante a viagem. A gente recomenda aqui o Tour 10 Jardas com foco no New England Patriots. Outra coisa, gente, Sidney, a gente tem que lembrar aqui que, como eu disse, agora, como muita gente tá voltando pra NFL, tá ativando as coisas. E deve ter muita gente, a gente imagina que tem muito torcedor novo de New England Patriots agora por termos sido campeões, né, cara? Então, a gente tem um pedido aqui pra fazer, pra quem já ouve a gente, quem já acompanha a gente, que é de recomendar o Patriotas pra novos torcedores aí dos Patriots, né? Exato. Além do crescimento anual recorrente, né, da NFL em geral, a gente vai ter um crescimento grande, a gente, no caso dos Patriots, pelo título, né? É inegável isso. O time que é campeão sempre acaba atraindo muita gente que está começando a se interessar pelo esporte. Então, se você conhece alguém que está começando agora, indique o Patriotas, né? Faça esse link entre a gente e esses novos torcedores da NFL e dos Patriots. Pois é, pra gente uma das coisas mais importantes é acesso, não é mentira pra ninguém, pra gente conseguir anunciantes, pra gente conseguir crescer o projeto. Então, novos torcedores significa mais gente que pode acessar o Patriotas.
E você acompanha a gente, né, Arthur? Quem acompanha a gente sabe que não é um pedido muito difícil que a gente tá fazendo, porque a gente sabe que a gente entrega um negócio de qualidade. Quem tá aqui sabe que entrega, vai ter notícia legal todo dia, vai ter podcast, vai voltar a ser semanalmente agora. Vale a pena indicar o Patriotas, né? Sim, a gente é um site muito, mas muito sério. E não é aquele que só fica destacando todas as qualidades dos Patriots. Claro que não. Na temporada, com os nossos podcasts, os nossos sites, a nossa análise, a gente gosta também de destacar o que pode melhorar na equipe, quais pontos não estão dando certos e o que os Patriots podem fazer para evoluir e crescer como um time. Exatamente, bem lembrado, Arthur. A gente é um torcedor... É um fã-clube, mas a gente faz mais uma análise aqui, apontando erros que a gente entende que sejam erros também, defeitos, e normalmente a gente tenta achar uma solução para isso também. Então, é um pedido nosso para esse começo de temporada. Conhece alguém que tá começando a assistir NFL? Se o cara não tem time ainda, força ele a ser torcedor dos Patriots. Se ele já tá torcendo pros Patriots, coloca ele aqui no Patriotas, põe ele pra ouvir a gente, que a gente tem certeza que todo mundo vai gostar e vai começar a acompanhar a gente igual você já ouve a gente toda semana. Hey! Come on now, fellas! We've got to answer the bell! Now let's go! Let's go! Bora lá então, vamos pra esse programa aqui que a gente vai falar das nossas expectativas, né, pra essa temporada. Training Camp tá aí, como a gente disse, que já emenda em pré-season, que já emenda nos cortes, que é uma das partes mais legais. Eu acho que é uma das partes que eu mais aproveito da temporada, sabia? Que é essa galera, todas essas 90 e poucos jogadores que estão ali. Qual vai ser, será, Sidney? A gente já tem um queridinho desse ano, porque toda vez a gente escolhe um queridinho, né? É uma das partes que eu mais gosto da temporada, sabia? Felipe, só não é bom pra quem é cortado, né? Mas é uma época boa de acompanhar realmente, e esse ano a NFL acabou ajudando a gente nesse trabalho de acompanhar, porque ao invés de 2 cortes, né, com poucos dias de diferença, vai ser um corte apenas, vai cair de 90 e poucos jogadores para 53. Então vai ser muita gente no mercado de uma só vez, e eu ainda não tenho meu queridinho não, vou dar uma estudadinha mais essa semana, no próximo podcast, quem sabe a gente já vem, quem eu acho que vai perder a cabeça aí. Daqui a pouco a gente já tem o nosso. Então, pra você que tá acompanhando, começando agora, cara, não leve essa parte como uma coisa chata, porque tem um gostinho muito especial. Principalmente se você vai ver pelo Patriotas, a gente fala basicamente de todo mundo, a gente põe, inclusive, né, Arthur, já tá saindo lista no site de todos os jogadores que estão no elenco, a gente já colocou uma ideia de quem que a gente acha que tem vaga fixa e quem que a gente acha que vai perder, que tá na briga e tal. Então é legal, né, o cara prestar atenção até nesses nomes mais, vamos dizer, secundários e terciários aí, que é onde o negócio realmente acontece, né, porque agora, por exemplo, Edelman, Gronkowski, Brady, é só saber se o cara tá bem ou não, e nunca dá pra saber direito também, né, porque o cara tá meio que... ele já tem vaga dele, ele não vai se matar agora pra um jogo que não vale nada, né? Então é mais esses nomes secundários e terciários onde o negócio acontece agora, né? Pois é, o que eu acho mais legal disso no Training Camp é essa parte. Pois como você disse, Felipe, as estrelas do time a gente já conhece, a gente não precisa mais analisar tanto a fundo ele, porque a gente já sabe o que eles podem trazer para a equipe. Mas os jogadores, os não draftados, os novos draftados, os free agents que chegaram, é muito bom conhecer mais eles e saber que se em algum momento da temporada a gente precisar de alguém com a função que eles desempenharam bem nos treinos, a gente sabe que vai poder contar com algum desses jogadores. Exatamente. Então esse programa aqui vai ser mais um bate-papo nosso, não tem nem muita pesquisa, nem muita coisa, mas com as nossas expectativas, dúvidas que a gente tem muita dúvida na nossa cabeça aqui para essa temporada, porque todo mundo quer ser campeão de novo. Então vamos começar aqui, ó. Eu vou puxar um caso que está na minha cabeça, que é o Burkhead, o running back. Será que o Burkhead vale todo esse dinheiro dele, gente? Será que ele vai ser um running back... porque ele é um dos running backs mais bem pagos agora do elenco. E será que o Burkhead vai vir para realmente carregar essa bola? Ou ele vai ser um cara de vez em quando entrar no jogo, ser um cara mais de special teams? Sabe, eu tô muito preocupado, sinceramente, cara, com o quanto o Burkhead vai valer esse dinheiro dele. Então, Felipe, o Burkhead é uma das incógnitas nesse ano para os Patriots, porque o que a gente viu dele no Cincinnati Bengals em número de jardas corridas não foi nada expressivo para justificar o dinheiro que o time pagou no jogador, mas só que a gente pôde observar um Burkhead que retornava chutes, que era bom em special teams e que veio com isso de jogar nos 4 downs, que vai poder ajudar tanto recebendo bolas vindo do backfield,
tanto nos special teams e tanto no jogo corrido. No meu modo de ver, ele não vai ser destaque em nenhuma dessas funções. Ele vai ser mais um complemento para os jogadores que a gente já tem. Ou seja, ele vai ajudar o Lewis e o White no passe, ele vai ajudar o Gillislee na corrida e ele vai ajudar os jogadores de special teams. Então, mas eu vejo o Burkhead como um Bolden. Que talvez um pouquinho melhor, porque o Bolden quase nunca entra ali no jogo de verdade. O Bolden é basicamente só um special teamer. Mas pra mim eu vejo ele como um Bolden. Tanto que eu já posso até puxar aqui que eu acho que uma das brigas nesse training camp é o Burkhead, o Bolden e talvez o DJ Foster. Só que desses três, por exemplo, Sidney, o Burkhead acabou de chegar com uma grana alta e o Bolden renovou o contrato. Você precisa de dois caras desse? Depende de como ele quer montar os times especiais dele, né? A gente cansa de falar aqui que é uma faceta do futebol americano que o Bill Belichick valoriza demais. E talvez ele esteja vendo alguma coisa no Burkhead que a gente não consegue ver olhando puramente número de jardas e touchdowns. Para quem não acompanha, por exemplo, o Pro Football Focus, esses sites assim, que focam em estatísticas um pouco mais complexas, eles elogiaram bastante o Burkhead e o Gillislee também, que veio dos Bills, né, pra gente, mais um que vai entrar na concorrência dos running backs aí. Então talvez o Bill Belichick gosta desse tipo de avaliação que eles fazem, essas estatísticas mais analíticas assim, e tá vendo alguma coisa no Burkhead. Eu acho que ele vai vir forte para competir, e como você falou, esse salário muito alto, ele praticamente garante uma vaga no roster, né? É muito difícil que haja um corte se eles pagaram tanto dinheiro para esse jogador. Pois é o que eu falo, e o Bolden também acabaram de renovar, então assim, não sei, o Burkhead pra mim, ele pode ter vaga no time do Belichick, mas não tem vaga no meu time ainda, sabe? Ele precisa provar muita coisa pra mim ainda, esse valor que pagaram nele. Eu não tô muito confiante ainda no Burkhead. Tomara que ele esteja errado, tomara que ele faça um training camp bom. Mas pra mim ele precisa fazer um training camp bom e precisa fazer uma pré-temporada boa, assim, pra eu começar a confiar um pouquinho, pelo menos gostar dele, pra ser bem sincero. Felipe, só pra complementar o que você falou há um tempinho, isso da briga de Bolden e Burkhead vai ser muito interessante. Porque caso os Patriots levem os dois, o time já vai ter 5 running backs no elenco, mais James Devlin. Então acho que é um cenário muito difícil. Então, entre Burkhead e Bolden, um vai sobrar e eu apostaria no Brandon Bolden. Eu também acho. Eu acho que na lógica aí, um dos dois tem que ficar de fora, cara. Só que aí que tá. Se o Burkhead não fizer muita coisa, se ele for um jogador normal, eu prefiro o Bolden, que já conhece o sistema, que a gente já conhece ele, sabe? Então vamos ver o que o Burkhead vai conseguir mostrar aí, que ele apronta nesse mês de agosto aí. Um outro caso aqui que tá na nossa cabeça, que a gente separou, é a questão da nossa defesa. Foi o principal problema do ano passado na questão da pressão. Esse ano vieram 2 jogadores do draft, um principalmente o Rivers, com bastante potencial. Quem ouviu o nosso programa viu lá o Edu falando o tamanho do potencial que o Rivers tem, que pode chegar nesse time. A gente perdeu peças, né? Perdeu o Chris Long. É uma defesa, é uma linha de defesa aí um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. E esse ano a gente teve a chegada de uma secundária muito mais forte do que a gente tinha, que em tese vai ajudar na pressão, vai dar mais tempo para a linha de defesa pressionar o quarterback adversário. E aí, será que a gente vai ter a pressão que a gente precisa, ou esse ano a gente vai broxar de novo nessa história? Eu acho que é difícil responder essa pergunta, principalmente pensando na quantidade de novos jogadores que chegaram e nas ausências do Long, que você falou, e do Jabal Sheard também. O que me preocupa mais é a pressão pela extremidade, né? Porque muita gente pensa de cara no Trey Flowers quando você fala de pressão, mas a gente sempre fala muito aqui, a maioria dos sacks dele veio quando ele estava alinhando no interior da linha. Então, por fora, você tem o Rob Ninkovich de um lado, do outro lado, não sei se o Rivers vai engrenar. O McLaren a gente viu que fez muito pouco ano passado, é um cara que tem potencial para ser pass rusher também, mas não conseguiu demonstrar isso. Às vezes até o Hightower aparece por ali, talvez ele solte um pouco mais o Hightower pelos lados com a chegada do David Harris, mas é uma área que me preocupa sem dúvida. Eu vejo que o pass rush esse ano vai demorar um pouco de engrenar, que nem 2016, porque se a gente for pensar, ano passado só saiu Chandler Jones, entrou Chris Long e já demorou de engrenar, a gente já ficou com dor de cabeça. E esse ano que saíram Chris Long e Jabal Sheard, entraram 3 jogadores novos, então acho que o pass rush dos Patriots vai demorar um pouquinho de engrenar
E eu quero ficar atento nessa linha defensiva de New England, que é o fato do time poder mudar para um 3-4 em algumas situações de jogo, ou até começar uma partida jogando 3-4. Porque se a gente vê quem o time trouxe para esse ano, trouxe o Lawrence Guy, que é um atleta que sabe jogar pelo interior da linha, mais ainda do que como defensive end. Tem o Alan Branch, que pode exercer a função no 3-4. Tem o Trey Flowers, como o Sidney falou, que fez a maioria dos seus sacks pelo interior da linha. Então acho que é um cenário que pode sim ocorrer para os Patriots nesse ano. Não, e além do que tem o Ninkovic, que é um cara que sabe jogar como linebacker, se precisar ali, num cara mais aberto. O próprio Sidney disse que o Hightower sabe ir pra cima, o McClellan sabe ir pra cima. Não é um cenário maluco de pensar que a gente vá para um 3-4. Eu sinceramente não gosto, não é nem pelos jogadores que a gente tem, eu não gosto da formação 3-4. Mas o que eu vejo talvez é uma defesa bem camaleão aí, sabe? Assim, que vai se adaptar ao momento, vai se adaptar à descida, vai se adaptar ao adversário, ao quarterback que está enfrentando, ao running back que está enfrentando. Porque a gente tem essa questão também que a gente não pode esquecer do Patrick Chung, que vira um safety, que vai mais lá pra frente virar um linebacker de vez em quando, sabe? Tem uma transformação meio maluca aí de um Harmon, que é um cara que protege muito bem lá atrás, e a gente sabe que essa é a função que ele sabe fazer. Eu talvez acho que até seja um futebol americano mais moderno, vamos dizer assim, que de hoje em dia, né, que a gente vê defesas não tão sólidas ali no 3-4 ou no 4-3, uma defesa que tenha jogadores que saibam jogar em mais de uma posição. Acho que pelo menos no nosso time, quando a gente olha os jogadores, é um fato muito interessante, é um fato que chama muita atenção hoje, né, Sidney? Versatilidade eles têm. A questão é que eles precisam transformar isso em pressão propriamente dita, né? O McClellan, a gente falou muito quando ele foi contratado, ele jogou em 3 posições diferentes no Chicago Bears. Só que chegou aqui e ele não conseguiu ter essa contribuição toda. Então, assim, potencial eles têm. O Ninkovic, você falou, ele ali em vários lugares, Hightower tem versatilidade. Então, precisa esses caras encontrarem uma forma de chegar no quarterback. Vão contar com a ajuda da secundária, como você falou, porque quando a secundária marca melhor por mais tempo, os pressionadores têm mais tempo para chegar no quarterback. Então, resta saber como eles vão conseguir implementar isso aí na prática. Outra questão aqui importante, que está na minha cabeça e na nossa cabeça aqui. A questão dos tight ends. Gronk, que teve um ano complicado mais uma vez, ele está nesse alto e baixo dele aí de anos muito bom e ano meio complicado de lesão. O quanto o Gronk vai ficar saudável esse ano, né? O quanto ele vai conseguir, será que ele vai conseguir jogar a temporada inteira de novo? E eu puxo, e isso me leva ao meu principal problema aí nos tight ends, que é o Dwayne Allen. O Dwayne Allen é um tight end que a gente precisa. Ele é porque o ano passado a gente não pode esquecer que a gente tinha o Martellus Bennett, que se qualquer coisa que acontecesse, e como aconteceu com o Gronk, a gente sabia que o Bennett tem calibre ali para cobrir como um tight end 1, para receber bola, para ajudar nos bloqueios. Agora, o Dwayne Allen é um bom tight end 2? E a segunda pergunta, se tivermos problemas com o Gronk, o Dwayne Allen é um tight end para ser o tight end 1 dos Patriots? O que a gente pensa disso? Eu penso que Dwayne Allen é sim um bom tight end 2 para a equipe. Ele teve seus lampejos nos Colts, conseguiu atuações boas, sofreu sim com lesões, mas eu acho que para tight end 2 o Patriots está bem servido com ele. Penso também que ele vai ser ajudado muito pela atuação de Gronkowski em campo, porque Gronk começa a chamar os defensores para ir atrás dele, ou seja, vai deixar espaço livre para o Dwayne Allen. Mas agora, respondendo a segunda pergunta, caso o Gronk, Deus me livre e guarde, se machuque, aí os Patriots vão ter um problema muito maior do que teve ano passado, pois a gente tinha o Martellus Bennett, que liderou o time em recepções para touchdown, que é um baita tight end, sempre teve sucesso na sua carreira da NFL, e agora com o Dwayne Allen, eu não vejo o time em uma situação confortável caso o Gronk se machuque novamente. Eu concordo com o Arthur, eu não acho que o Dwayne Allen é um cara assim que o Bill Belichick sempre quis trazer. Ele foi obrigado a buscar alguém com a saída do Bennett, né? O Bennett preferiu ir jogar em Green Bay praticamente com o mesmo valor que o Bill Belichick tinha oferecido para ele para renovar. Não é um jogador do nível do Bennett, na minha opinião, mas é um jogador que pode ser útil. Agora, como o Arthur falou, se a gente precisar, se o Gronk cair e ele tiver que ser o principal, eu acho que não dá para esperar uma produção como a do Bennett teve, quando teve que jogar sozinho. Porque daí a gente olha, por exemplo, na briga aí para o tight end 3, tem nomes aí incríveis. Langle,
O'Shaughnessy, Hollister. A gente tá ferrado. A verdade é essa. Ou o Gronk fica saudável, ou o Gronk fica saudável. Porque eu vejo, por exemplo, se acontecer algo com o Gronk, a gente tem que ir no mercado tentar encontrar alguém que cubra. Eu não consigo ver o Allen ainda. É outro cara, como disse com o Burkhead, é outro cara que precisa mostrar pra mim que é mais do que a gente vê, é mais do que a gente já viu, vamos dizer assim. Tem aquela questão, né? A gente nunca pode esquecer que o cara às vezes vem, se encaixa no esquema do Belichick, aprende a jogar. Quantos jogadores a gente já viu que não era nada, chegou aqui e virou um puta jogador. Tomara que seja com o Allen, tomara que ele ache uma forma interessante dele jogar. Porque eu também acho que se o Gronk não ficar saudável, a gente tem um problema a ser resolvido na posição de tight end, sim. E aí, pensando ainda nos recebedores aqui, tem a questão aí de como que vai ficar esse é uma das coisas que tá mais interessante aí pensando, né? É esse grupo de receivers. Que a gente teve gente que já deu pra trás hoje, né, Arthur? Inclusive, a gente tá gravando na terça-feira, acho que a gente pode até pôr aqui no programa. O 01 já desistiu hoje, né? Foi o Andrew Hawkins, recebedor que chegou nos Patriots há pouco menos de 2 meses. Ele que jogou pelo Cleveland Browns temporada passada, inclusive foi o que brigou com Cyrus Jones na semana 5 na volta de Tom Brady. Ele anunciou sua aposentadoria. 31 anos, o jogador deixou os Patriots aí véspera do começo do training camp, falando que o corpo dele não está respondendo como deveria para começar um período de treinamento intensivo. Mas é um que é muito difícil conseguir alguma coisa. Vamos pensar aqui nessa questão dos receivers. A gente tem agora o Cooks e o Hogan, que devem ser 2 caras que, em tese, atuam mais nas pontas. A gente tem o Edelman, que... Isso lembrando que os Patriots trabalham de 1 milhão de formas, mas pensando mais assim, estritamente para montar aí a posição de cada um. O Edelman e a Amendola são caras que trabalham mais no meio. Aí a gente tem aí o próximo candidato,